Se você pensou que é só de imóvel na periferia que vive os leilões, você está muito enganado. É possível sim você arrematar imóveis de alto padrão, pagando ali 40% abaixo do valor de mercado. Mas será que esse sonho de comprar imóveis em lugares privilegiados, em lugares caros, será que ele pode se tornar também o maior pesadelo? Será que você pode vir a perder dinheiro com esse tipo de investimento? Bora! Mas antes da gente falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada aqui pela CFI, que é uma consultoria para investidores de imóveis em leilão. Então a gente cuida de tudo para você em relação a imóveis de leilão, para que você possa arrematar com total segurança, com total certeza que você vai ter o lucro esperado. E se você gosta desse tipo de vídeo, a gente traz aqui no nosso canal vídeos falando de como o leilão de fato acontece. Sem presentear, sem tentar embrulhar o leilão para você numa caixa de presentes e dizendo que só existem 1000 maravilhas e nada mais. A gente traz, de fato, como o leilão é na vida, como o leilão é, os riscos que ele realmente tem, para que você tenha noção de como funciona esse investimento. Que, na minha opinião, ainda assim, continua sendo o melhor investimento que a gente tem hoje em dia. A terra continua sendo o melhor investimento da terra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. E também de deixar o seu like. É muito importante para que a gente continue incentivados a trazer o leilão para vocês, de fato, como ele é. Deixa eu explicar para vocês que imóveis em regiões nobres também vão a leilão. Muitas pessoas, quando pensam em leilões de imóveis, têm uma ideia muito distorcida de como são esses imóveis na prática. Então as pessoas acreditam que os leilões são imóveis periféricos ou imóveis abandonados, imóveis de capengas, imóveis que estão em péssimo estado e aí sim, porque ninguém quer comprar, vão a leilão. Mas na verdade os imóveis vão a leilão porque existe uma dívida que o proprietário fez e usou esse imóvel vai ser usado para pagar uma dívida dele. Então por isso que o imóvel pode estar em perfeito estado, o imóvel pode ter sido nunca habitado antes, pode estar saindo novinho, o imóvel pode valer milhões de reais, pode ser à beira-mar. Então existem todos os tipos de imóveis indo a leilão, porque, vamos combinar? Todos nós temos uma dívida ou outra que a gente fez, ou se a gente não fez, a gente ainda vai fazer. E aí que a coisa pode pegar. Por que esses imóveis vão tão barato a leilão, né? Vão pela metade do preço, mais ou menos. Porque a ideia é que esses imóveis, eles venham a vir pagar uma dívida, que eu comentei com vocês. A ideia não é uma compra e venda normal, em que eu tenho um imóvel e aí eu vou lá e coloco esse imóvel a preço de mercado para que uma terceira pessoa vai lá e compre. Se ela não quiser, tanto faz, existem outras pessoas que podem querer comprar. A ideia é que o imóvel saia rápido e pague uma dívida que foi feita. A maioria das vezes, o leilão serve justamente para que o dinheiro que for entrar, que é o dinheiro da venda do imóvel, o dinheiro do leilão, ele vai ser o suficiente para quitar a dívida que existe entre as pessoas, né, o ex-proprietário e o seu credor. Então, por isso que os imóveis, eles vão tão abaixo do valor de mercado. E quando a gente fala de imóveis do banco, né, os extrajudiciais, esse desconto pode subir até 80%. Porque a ideia do banco não é vender um imóvel. A ideia do banco é receber aquilo que ele perdeu o mais rápido possível. Como vocês bem sabem, o banco tem pressa em receber o dinheiro. Agora vamos para um exemplo. Eu acabei de entrar na internet agora e fui pesquisar algum imóvel numa região nobre de São Paulo, que é onde eu conheço melhor. Então esse aqui foi o que eu acabei de achar. Esse imóvel está no Jardim Paulista, dá uma olhada nele. Olha só, ele tá não só numa região nobre, mas ele é muito grande. Ele tem quase 300 metros quadrados. O edital diz que esse imóvel vale 3.500. Mas quando a gente vai pesquisar no Google imóveis de outras imobiliárias parecido com esses, do mesmo prédio, do mesmo tamanho, dá pra gente ter uma noção que é bem mais do que isso, é bem mais de 3.500, é 4 milhões de reais. Então uma diferença já, assim, considerável. E o mais interessante é o preço que ele tá indo para leilão. Ele tá indo por apenas 1.900.000, comparado que ele vale ali 4 milhões de reais. Como eu falei para vocês, a gente gosta de trazer a realidade dos leilões. Então, quando a gente fala em imóveis de altíssimo padrão, toda vez que a gente fala nesses imóveis, você tem que lembrar que a disputa acaba sendo maior. E normalmente, esses imóveis, eles não possuem a possibilidade de você financiar. Porque normalmente as dívidas que levaram esses imóveis a leilão, elas são dívidas de A com B e não A com banco. Isso significa que você vai conseguir talvez parcelar, dar uma entrada de 25%, parcelar em 30 vezes, ou pagar à vista mesmo o valor da arrematação. Só que eles são imóveis mais disputados, então a disputa em leilão é acirrada, porque a localização é muito boa. E normalmente o investidor de imóveis em leilão, ele tem um capital aquisitivo maior e ele quer comprar nos lugares que ele conhece, que ele sabe como vende, como funciona. Então muitas vezes não é raro da gente ver que esses imóveis, eles acabam saindo bem perto do valor de mercado. Esse começou com 1.900.000, mas é capaz que ele venha chegar a quase 3 milhões. Quase ali perto da avaliação que foi dado no edital.
Mas será que tem esses imóveis de alto padrão, de altíssimo padrão, eles têm mais riscos, para o investidor do que aqueles imóveis da periferia, da favela? Será que quais são os riscos envolvidos nesse tipo de arrematação? Os maiores riscos é a alta disputa, porque isso vai acabar tornando com que o lucro seja menor para o investidor. Quando ele entra numa disputa muito acirrada, esses imóveis acabam saindo um pouco perto ali da margem de valor de mercado, como eu comentei. Então, esse é um dos maiores riscos que eu vejo. Eu preciso ser sincera com vocês também que a posse pode ser mais demorada. Imóveis de luxo significa que as pessoas elas tinham condições ou ainda possuem condições financeiras muito boas para poder tentar pendurar mais tempo, entrar com alguns recursos e tentarem ficar mais tempo possível na posse do imóvel. Então é capaz que você arremate, mas você não consiga entrar tão rápido, por exemplo, em 3 meses, 6 meses, porque o antigo proprietário está tentando anular o leilão, enfim, são maneiras de postergar o inevitável. Não é que ele vai conseguir, mas ele vai tentar demorar um pouco mais para que você não entre tão rápido e aí ele possa ter mais tempo naquele imóvel. Muitas vezes eles nem moram nesses imóveis, mas eles querem alugar, eles têm inquilinos ainda morando lá. Então, isso pode fazer com que você demore um pouco mais para entrar, se comparado com imóveis da periferia, em que essas pessoas são mais humildes, não possuem advogados, elas não entram com ação. Esses imóveis também de alto padrão, altíssimo padrão, você precisa tomar mais cuidado em relação às dívidas que eles podem ter de IPTU, outros tipos de hipotecas, condomínio, porque costumam ser mais caros, né? Por conta do valor do imóvel, o valor venal do imóvel, costumam ser mais elevados que de imóveis da periferia, que as dívidas normalmente são bem baixinhas ou bem irrisórias. Então tem que ter muita noção de qual o valor das dívidas que estão atreladas a esse imóvel e se elas não vão ficar para o arrematante. Na maioria das vezes não fica, mas se as dívidas forem muito altas e os imóveis já têm preços altos, então as dívidas elas podem vir a ficar para o arrematante. Então, antes de arrematar, tem que fazer todo esse levantamento de qualquer dívida atrelada a esse imóvel. Detalhe, o edital nem sempre comenta com você essas dívidas. Por isso, você precisa de uma boa assessoria jurídica de quem entende desse assunto, procurar todas as dívidas envolvidas nesse tipo de arrematação. Agora, como é que faz para reduzir esses riscos? Só para resumir, eu já comentei com vocês como faz, mas então, para resumir, para deixar assim bem enxuto e você conseguir captar a ideia, a melhor coisa é você estar bem preparado antes de entrar em qualquer tipo de leilão. Seja um leilão que o lance mínimo começa em 1 milhão, seja um leilão em que o lance mínimo começa em 60 mil reais. Todo tipo de investimento, você precisa entender muito bem o que você está fazendo. Não se esqueça que leilões de imóveis, apesar dos riscos serem tão pequenos em comparação à alta lucratividade que ele traz, ele ainda assim possui alguns riscos. Contrate uma boa assessoria jurídica, um bom escritório, uma boa consultoria, que possa fazer tudo isso por você e você consiga dormir, tranquilo à noite, sem nenhum tipo de dor de cabeça, pensando em como você vai resolver qualquer tipo de pepino que você não tinha, não imaginava que existia, atrelado ao imóvel que você arrematou. Mas também preciso destacar com você que os lucros de imóveis de alto padrão são muito maiores que os lucros de um imóvel da periferia, da favela. Nem se comparam. Então, em lucros de imóveis de alto padrão, você pode ter ali um lucro líquido de 1 milhão, 2 milhões facilmente. E você não consegue isso em imóveis mais baratinhos. Então, o lucro é realmente muito chamativo. E se você possui o capital ou quer parcelar judicialmente esse valor, vale muito a pena esse tipo de investimento. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou ou ficou com alguma dúvida, ou eu disse alguma coisa que você não concordou, então me faça o favor e comente aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre esse assunto, que tipo de dúvida que você tem, ou que tipo de comentário você gostaria de deixar para mim nesse vídeo. Se você ainda não segue a gente no Instagram, não se esqueça também de seguir. A gente coloca muitos vídeos todos os dias lá no @leilãocomCFI.